Vamos ver se consegue abrir. Estão vendo aí, Bruna? O senhor sim, mas ainda não está apresentando. Ainda não? Não. Não está indo. Agora parece que sim, né? Tela inteira. As duas telas agora estão... Pronto, nas duas telas que eu estou apresentando, pode dar início. Então, vamos lá. Boa tarde. Como a Bruna me apresentou, sou o professor Alisson, professor do internato de urgência e emergência da UFMA, forma graduada em Medicina e Direito, e esse tema escolhido pelos alunos foi de anatomia local regional, e nós acrescentamos alguma coisa a mais para que pudesse abranger um público maior. Nós vamos aprofundar um pouco mais na anatomia, então a proposição nossa é falar sobre a anatomia do abdômen, falar alguma coisa sobre dor, correlacionar as estruturas, falar alguma coisa do COVID e rapidamente fazer uma introdução. Bom, anatomia é cortar em partes, então vem do grego, tomia, cortar, partes, e ana, partes. A anatomia humana é o campo da ciência que estuda as grandes estruturas do corpo humano. E abdômen agudo é um quadro clínico caracterizado por dor e sensibilidade abdominal, de início súbito ou de evolução progressiva, que geralmente necessita de uma conduta cirúrgica de emergência. A anatomia mais antiga das ciências médicas. Ela formalmente foi estudada 500 anos antes de Cristo, no Egito, depois tomou um impulso com Hipócrates, 400 anos. Eu digo que a anatomia é para as áreas da saúde o que a geografia é para a história. A gente precisa compreender e conhecer bem o território, onde vai se passar as patologias, né, e conhecer a parte fisiopatológica das doenças, dentro daquele universo, daquele local em que a gente vai atuar como profissional. Abdômen agudo, os primeiros escritos começam com Hipócrates, com o nome de paixão ilíaca. E por volta de 1500, começou-se as primeiras intervenções no abdômen, que era simplesmente a drenagem ou abdominal ou lombar de afecções da cavidade abdominal. E tomou um impulso maior a partir do estudo apresentado por Fitz, em Harvard, em 1886. Pois não? Só clique em ocultar bem aí nessa barra branca. Você está vendo alguma barra branca embaixo? Estou. Clique em ocultar aí, para não ficar cobrindo o slide. Ok. Vou tentar aqui. Porque não está, Não, aqui nessa barra branca, o nome é ocultado no lado. Mas não está o cursor, pronto. Aqui eu... Voltou. Pronto. Bom,
Vamos falar alguma coisa de anatomia de superfície. O abdômen é a parte inferior do tronco. Então, o ser humano, anatomicamente, é dividido em cabeça, pescoço, membros e tronco. E o tronco dividido em tórax e abdômen. Para facilitar o estudo da região abdominal, a gente pode dividir em 4 quadrantes ou 9 quadrantes o abdômen. Na figura da esquerda, a gente vê a imagem de uma pessoa, os órgãos internos e os quadrantes divididos em 6. Superior à esquerda, a gente tem o hipocôndrio direito, onde fica alojado grande parte do fígado, ao lado o epigastro, do outro lado o hipocôndrio esquerdo. Na região central, o mesogastro, a região periumbilical, lateralmente o flanco direito e o flanco esquerdo. Na região inferior, a região de hipogastro, região inguinal direita e região inguinal esquerda. Na figura direita, a gente observa a divisão, uma linha vertical que passa pelo apêndice xifoide do externo até a pubis, dividindo em 2 metades, e uma linha horizontal que passa pela região umbilical, dividindo em 4 quadrantes: quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Então, é importante a gente saber bem isso, porque toda a parte anatômica abdominal, a gente vai se referir aos quadrantes nas regiões. Essas primeiras figuras aqui, a primeira, a gente tem retirado a parte superior do abdômen, que é formado pela pele, a tela subcutânea, fáscia de Camper e escarpa, depois a musculatura abdominal, anterolateral, que é o oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, e a aponeurose parietal. A gente observa o fígado, o estômago e o aumento maior. Aqui é um corte lateral, medial, onde a gente está vendo a metade direita. Então, aqui o corte foi feito pegando a região external, região umbilical, até a pubis. Então, a gente observa o fígado, o estômago, com corte lateral, as vísceras retroperitoneais, e essa figura é importante a gente observar o peritônio. O peritônio é uma membrana serosa, mesotelial, produz uma serosidade para dentro da cavidade abdominal, que favorece a modificação das vísceras e a sua movimentação dentro da cavidade abdominal. Esse peritônio, essa membrana, recobre toda a parte interna do abdômen, até a região posterior, e tem um outro aumento que recobre a parte posterior do estômago. Todas essas vísceras, elas são rebatidas pela mesma membrana e recoberta por ela, recebendo aqui o nome de peritônio visceral. Então, as vísceras que estão dentro desse limite do peritônio parietal recebem o nome de vísceras abdominais ou peritoneais. E as vísceras que estão atrás dessa barreira recebem o nome de retroperitoneais. Então, a gente tem o pâncreas, os rins, o duodeno e os grandes vasos que ficam atrás. Toda essa parte anterior é composta pelas vísceras peritoneais. Essa outra imagem é uma imagem ínfero-superior, foi feita a foto ínfero-superior, onde a gente vê o processo tifoide do externo, as cartilagens costais das costelas inferiores e o músculo, que dentro do abdômen divide anatomicamente a região do tórax da região abdominal. Esse músculo é o diafragma, tem a parte muscular e a parte tendinosa, e alguns orifícios. O ósseo da veia cava inferior, por onde todo o sangue da região inferior
elevado até o coração, e o hiato esofágico, por onde passa o esôfago, e o hiato aórtico, por onde entra a aorta. E essa aorta passa a receber o nome de aorta abdominal, enquanto no tórax, a aorta torácica. O primeiro ramo da aorta abdominal são as artérias frênicas inferiores, que vão irrigar todo o diafragma. E o nervo frênico inferior vai inervar a região do diafragma. A gente vê aqui a parte das costelas e a coluna vertebral. Lateralmente, os músculos paraespinhais, né? E o quadrado lombar. Bom, essa imagem, a gente observa o fígado, a parte visceral do fígado, a vesícula biliar, com os ductos, que nós vamos falar daqui a pouco, e aqui foi retirado o aumento menor, que é a mesma membrana translúcida que cobre todo o abdômen por dentro e recobre as vísceras. E a gente vê o pâncreas e o duodeno, que são vísceras retroperitoneais, então foi retirado parte do peritônio para a gente ter essa visão, e a gente vê o estômago, o baço. Nós vamos falar primeiro do estômago. O estômago é uma víscera oca, formado por uma serosa, que é a parte mais externa, uma muscular circular interna e longitudinal externa, uma submucosa onde ficam as glândulas, né, nesse caso, as que produzem o suco gástrico, as gastrinas, e a mucosa, que tem contato com o interior do estômago, com o lume. Aqui a gente observa o fígado, que é uma víscera maciça. As vísceras ocas do abdômen têm toda essa composição de serosa, muscular, submucosa e mucosa. A gente vê a inervação que vai para o estômago e outras vísceras, que é o principal tronco, e o primeiro tronco da aorta abdominal, é o tronco celíaco. Ele dá a gástrica esquerda, que vai irrigar a pequena curvatura do estômago, da artéria lienal, que vai para o fígado, para o baço, a artéria hepática comum, que vai para o fígado, dando a hepática direita e a hepática esquerda. O estômago, ele é formado por essa pequena curvatura, a grande curvatura, uma face anterior, que é essa que a gente está observando. Se a gente levantar aqui o estômago, como a gente vai ver na próxima figura, a gente vê a face posterior do estômago. É dividida em cárdia, vai do cárdia até piloro. O cárdia é a passagem fisiológica e não anatômica do esôfago para o estômago. Já o piloro é uma divisão anatômica, é um músculo que delimita parte do estômago e a primeira parte do duodeno. Ele pode ter em seu conteúdo de 1 a 2 litros, né? E a parte superior recebe o nome de fundo, aqui o corpo, o cárdia, o antro e o piloro. São as partes do estômago propriamente dito. A artéria lienal vai dar a gastroepiploica esquerda, que vai irrigar a parte esquerda da grande curvatura do estômago, e a hepática comum vai dar a gastroepiploica, o gastromental direita, que vai irrigar a parte inferior da grande curvatura do estômago. A artéria hepática vai dar também a gastroduodenal, que vai dar pancreato duodenal, dando um ramo para o duodeno e um ramo para a cabeça do pâncreas. E a artéria lienal vai dar ramos do fundo do estômago e ramos para a cabeça do pâncreas. Voltar aqui. Okay.
A inervação nós vamos falar, aprofundar um pouquinho mais na frente, mas o estômago é inervado pelo plexo celíaco, o nervo vago e o nervo frênico esquerdo. Aqui foi levantado o estômago, e a gente observa o pâncreas, o baço, os vasos que nós acabamos de falar, e o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. O intestino delgado é formado pelo duodeno, jejum e íleo. O duodeno tem em torno de 25 centímetros e vai da região pilórica até o jejum. Ele é retroperitoneal como o pâncreas também. Então, quando a gente abre a cavidade abdominal, a gente não vê essas duas vísceras. Aqui a gente observa a artéria, o ramo da artéria pancreato-adenal, dando o ramo duodenal e o ramo pancreático. Vocês observem que a face posterior do estômago, se relaciona com o pâncreas, o fundo do estômago se relaciona com o baço, e o duodeno, ele tem íntima relação com a cabeça do pâncreas. No duodeno, desembocam duas estruturas importantes que ajudam na digestão, né? Então, a digestão inicia-se lá na boca com a saliva, passa pelo estômago com o suco gástrico, e aqui recebe uma secreção que vem do pâncreas, secreção pancreática, e uma que vem do fígado, que é a bile. O duodeno recebe a inervação do plexo celíaco e do nervo vago. Aqui a gente observa as outras duas partes do intestino delgado. O jejuno, que compõe o terço inicial, e o íleo, os 2 terços finais. Ele tem em torno de 7 metros e ele recebe a irrigação da artéria mesentérica superior. Então, tronco celíaco, artéria mesentérica superior. Dá vários ramos formando a arcada jejunilial. A mesentérica superior também vai dar a artéria iliocólica, que vai dar, por sua vez, a artéria apendicular. Aqui a gente observa o intestino delgado, o duodeno, o pâncreas, aqui a aorta, tronco celíaco, parte do fundo do estômago e o colo ascendente do intestino grosso. O jejum ilho, ele vai do duodeno até a válvula iliocecal. Bom, o intestino grosso, ele vai ter uma função principal de absorver líquido, enquanto o intestino delgado tem a função de absorver os nutrientes que iniciaram a digestão lá na cavidade oral, passaram pelo estômago, pela secreção pancreática e biliar, e já o intestino grosso vai formar o bolo fecal. O intestino grosso é formado pela região do ceco, o colo ascendente, a flexura cólica direita, o colo transverso, a flexura cólica esquerda, o colo descendente, o sigmoide, e aqui embaixo a gente vê a ampola retal. A mesentérica superior, além de irrigar todo o intestino delgado, como nós falamos há pouco, vai formar a artéria jejunilial, a cólica direita, que vai irrigar o colo ascendente, e a cólica média, que vai irrigar o colo transverso. O colo descendente, o sigmoide e parte da ampola retal vai receber a irrigação da mesentérica inferior. Então, a mesentérica inferior vai dar a artéria cólica média, a sigmoidiana e a retal superior. Toda essa arcada recebe o nome de Hirolan.
A gente vê algumas diferenças entre o intestino grosso e o intestino delgado. Então, aqui a gente pode observar. Uma das diferenças é o que dá origem ao próprio nome. Então, o intestino delgado, porque o lúmen é mais estreito do que o intestino grosso. Então, a face interna do intestino grosso. Outra diferença são esses sacos aqui, ó, que recebem o nome de álculos. Tem também várias gorduras com esses aspectos que compõem todo o intestino grosso, recebendo o nome de apêndice epiploico. E as tênias, que são essas faixas tendinosas, que são em número de 3, e vão se unir na base do apêndice vermiforme, que é essa estrutura que fica na região do seco. Além da função fisiológica, que nós já falamos, que o intestino delgado absorve mais as partículas degradadas de alimento, onde serão todas colhidas pelos vasos, pelas veias, né, formando a veia porta e levada até o fígado, onde será metabolizado. Já o intestino grosso, a função é absorver o líquido, absorver a gordura, formando o bolo fecal. A inervação do intestino grosso, ela é recebida pelo plexo celíaco, plexo mesentérico superior e plexo mesentérico inferior. A outra víscera que nós vamos falar agora é uma víscera maciça, né? Então, diferente da víscera oca, que todas elas recebem aquela configuração que nós falamos lá do estômago, né, de serosa, a parte mais externa, que é formada pelo peritônio visceral, a muscular externa, longitudinal interna, a submucosa, onde tem as glândulas, e a mucosa. Já o fígado, o pâncreas e o rim são vísceras maciças, né, que não tem cavidade no lúmen. O fígado, ele tem a parte visceral, que ocupa grande parte do hipocôndrio direito, então fica escondido pelas costelas inferiores. Ele avança para a região epigástrica e vai até o hipocôndrio esquerdo. Ele é dividido na parte diafragmática, que é essa que fica em contato com o fígado, e na parte visceral, com seus lobos, o lobo direito, esquerdo, quadrado e caudado. Aqui a gente tem o ligamento redondo do fígado, e observem que a metade do fígado não é a divisão do ligamento redondo, mas sim do pedículo hepático. O pedículo hepático é formado pela artéria hepática comum, que vai da hepática direita e esquerda, a veia porta, que vai trazer todo o sangue do estômago, intestino, para dentro do fígado, para ele ser metabolizado. Isso é importante, por isso que o fígado é uma das sedes frequentes de metástase, nos casos de câncer, né, da região intestinal, porque ele recebe o sangue de toda essa região do intestino, e do fígado sai o ducto hepático direito e esquerdo, formando o ducto hepático comum. A inervação do fígado é o nervo vago, nervo frênico e o plexo celíaco. O fígado é uma víscera maciça, mista. Tanto produz uma secreção endógena, que é a bilirrubina, como uma secreção exógena, que é a bile. Aqui a gente vê a parte histológica do fígado, né, formado por lobos e os sinusoides, que recebem sangue da artéria hepática, né, sangue da veia porta, e entre meios tem os ductos hepáticos e as veias que vão formar a veia cava inferior, passando pelo aquele ósseo da veia cava inferior e retornando a circulação através do átrio direito. As vias biliares. Bom, então aqui a gente vê a vesícula biliar, o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, eles se unem formando o ducto hepático comum.
A bile que é formada no fígado, ela desce por esses canais, sobe o ducto cístico, que é o ducto da vesícula, e fica armazenada na vesícula biliar. Quando o paciente estimula a vesícula pela ingestão de algum alimento, e principalmente gordura, essa vesícula se contrai e a bile retorna pelo ducto cístico, caindo no colédoco e saindo da ampola de Vater na segunda porção do duodeno. Então, lá em cima nós vimos o duodeno, ele tem a forma de C, e ele tem 4 porções, a primeira, segunda, terceira e quarta porção. A segunda porção recebe o ducto do colédoco e o ducto pancreático. Eles vão desembocar na ampola de Vater. Eventualmente, pode ter 2 orifícios, eles desembocarem de forma separada. A gente tem um trígono aqui, por onde entra a artéria cística, que é ramo da artéria hepática comum, né, que é uma das artérias do tronco celíaco. Então, a artéria cística, ela passa nesse trígono, que é o trígono de Calot, que é formado pela ducto hepático, ducto cístico e borda hepática. Eventualmente, pode-se acumular bile e essa bile formar cálculos, né? Esses cálculos, eles podem ficar por um tempo aqui. Se ficar muitos anos, pode estimular a parede da vesícula, a formação de câncer primário de vesícula, ou eles podem descer pelo ducto cístico e impactar na saída na ampola de Vater. Quando ocorre isso, se for unificada os 2 canais, os 2 orifícios, pode reter o suco pancreático no pâncreas, levando a uma pancreatite, e pode reter a bile, levando sinais de retenção de bile, que seria icterícia, prurido, acolia fecal, né, e colúria. Então, a urina de cor escura, acolia fecal, as fezes sem pigmento. Bom, isso é importante porque se for impactado aqui, teria indicação cirúrgica, tanto pela parte da vesícula biliar, né, para se retirar a vesícula biliar, para que a bile possa escorrer pelo duodeno, como também suco pancreático, né? Hoje, normalmente, essa cirurgia é feita por via endoscópica retrógrada. Então, o endoscopista vem com o aparelho e retira o cálculo que está na ampola de Vater, favorecendo a passagem da bile e do suco pancreático. E aí, posteriormente, se faz a cirurgia para retirar a vesícula. Esse cálculo nas vias biliares recebe o nome de coledocolitíase. Então, litíase vem de cálculo e cálculo no colédoco. A gente pode ter também a inflamação da vesícula, que recebe o nome de colecistite. Tudo terminado em tite, quer dizer infecção. Bom, a outra víscera maciça, então a gente tem 2 imagens aqui. Essa a gente vê a parte visceral do fígado. Vocês podem observar que a parte visceral do fígado vai ter relação com a flexura cólica direita, né, com a vesícula biliar, com a parte distal com o baço e a parte posterior com o rim direito. Então, essas estruturas elas vão ter relação direta com o fígado. Aqui foi levantado o estômago, a grande curvatura do estômago, e a gente visualiza o pâncreas. Nessa imagem, foi retirado toda a
parte do aumento, o estômago rebatido, e a gente vê o duodeno, primeira, segunda, terceira e quarta porção. Aqui já entra na cavidade peritoneal. Então, essas vísceras são retroperitoneais. A gente vê o pâncreas. O pâncreas, ele tem íntima relação, a cabeça do pâncreas, com o duodeno, e vai dessa região até a cauda, que se relaciona com o baço. Ele tem em torno de 100 gramas e mede em torno de 20 centímetros. Já o fígado é a maior víscera maciça, ela pesa em torno de 1,6 kg, vai de 1,4 kg a 2 kg. O pâncreas tem a cabeça do pâncreas, com esse processo que recebe o nome de mucinoide, tem o colo do pâncreas, corpo e a cauda. Tem essa face anterior, que vai se relacionar com a face posterior do estômago, e a cauda, que vai se relacionar com o baço, e a parte posterior do estômago, do pâncreas, relacionar com os grandes vasos. A inervação é o plexo celíaco e o plexo mesentérico inferior. Bom, aqui a gente vê o ducto pancreático principal, ele pode ter um ducto acessório, o ducto de Windsor, ducto pancreático principal e o ducto acessório. Aqui a gente vê a relação do pâncreas com as outras estruturas. O pâncreas recebe de irrigação o ramo pancreático da artéria pancreato-duodenal, que é ramo da hepática comum, e no fundo ele recebe ramos da lienal, na região da cauda do pâncreas. Histologicamente é formado por ácidos e as islotas de Langer. O pâncreas também é uma glândula mista, que vai produzir uma secreção endógena, principalmente no corpo e cauda, que é a insulina, e a cabeça do pâncreas produz a secreção exógena, que é o suco pancreático, que vai cair na segunda porção do duodeno. Ele vai destruir em partículas menores, principalmente proteína, carboidratos, enquanto que a bile vai emulsificar principalmente a gordura. Bom, essa é a primeira parte que a gente queria dar, aprofundar um pouco mais na parte anatômica, propriamente dita, a fim de que os nossos alunos que sejam dos primeiros períodos possam seguir o raciocínio ao longo da nossa aula. É importante a gente falar alguma coisa também sobre dor, porque a dor é o principal sintoma da cavidade abdominal. Bom, o nosso sistema nervoso é formado pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que pode ser sensitivo ou motor, e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que não precisa de que o cérebro tenha consciência para ter a resposta, né? Então, essa resposta, ela é através de mediadores químicos e é independente da vontade do ser humano. Embriologicamente, eu coloquei essa figura porque o intestino é formado embriologicamente pelo intestino anterior, médio e posterior. O intestino anterior, ele recebe uma inervação esplânica, né? O intestino médio recebe a inervação do mesogástrico e o intestino inferior recebe a inervação do gânglios mesentéricos inferiores. Esses impulsos, né, são captados e levados até a coluna com a resposta mediada.
O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele vai ter a subdivisão de simpático e parasimpático. O parasimpático, ele é crânio-caudal. Ele é o freio no nosso sistema autônomo. Já o sistema nervoso simpático, ele é aquele que atua principalmente nos estresses, né? Então, ele vai levar a dilatação da pupila, ereção do pelo, sudorese, palidez cutâneo-mucosa, taquicardia, taquipneia. Então, são efeitos de perigo, né? E ocorre essa descarga. Já o sistema nervoso somático, a gente tem na região do abdômen toda a parte de pele que recebe a inervação. O sistema nervoso periférico, na cavidade do abdômen, ele é dividido em espinhal e craniano. Parte craniana é o nervo vago, que inerva a região abdominal, superior principalmente, e os nervos espinhais, que vai de T5 até T12 e L1 também. As fibras normalmente são aferentes, tá? E elas têm uma maior concentração, as suas terminações, maior concentração no peritônio parietal. Peritônio visceral, essas terminações, elas são mais esparsas. Isso é um dos motivos de que a dor do peritônio visceral, ela é menos intensa do que a do peritônio parietal. A região abdominal recebe também a inervação através dos gânglios. Então, são aqueles plexos que nós falamos, plexo celíaco, plexo mesentérico superior e mesentérico inferior, né? A região parietal também vai receber os impulsos somáticos. Então, por isso é que quando tem uma dor abdominal e o paciente contrai a região da musculatura abdominal, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, porque recebe fibras desses dois ambientes. Aqui é a gente demonstrando só que o sistema nervoso simpático, ele é central e o parasimpático é crânio-pélvico, né? O simpático é medular e gânglios, esses gânglios que nós acabamos de falar, e no abdômen vai inervar a região do estômago, de todo o intestino delgado, intestino grosso, rim e região da bexiga. Já o parasimpático, a região inferolateral da bexiga. Bom, é importante a gente determinar 3 tipos de dor. A dor parietal, visceral e a dor referida. O que é a dor referida? A dor referida é quando a estrutura nervosa, ela inerva 2 regiões. Então, você pode ter um comprometimento em uma determinada região e sentir a dor em outra região, não é? Porque o cordão espinhoso ele é o mesmo. Então, nas afecções que acometem, por exemplo, o diafragma, que irrita o diafragma, a dor ela pode ser sentida no ombro, direito ou esquerdo, se a lesão for do lado direito ou esquerdo do diafragma, a irritação do diafragma for do lado direito ou esquerdo, ou na região subescapular. Então, é aquela dor que ocorre, por exemplo, numa pneumonia de base, e vai se referir à dor no ombro, a pneumonia do lado direito, e o paciente pode queixar a dor no ombro direito. A dor do infarto, né, que pode, o infarto inferior, comprometer, irritar o diafragma, irritando o nervo frênico, e o paciente sentir a dor no ombro esquerdo, ou no membro superior esquerdo. A dor, por exemplo, renal, quando o cálculo renal está descendo pelo ureter. Então, o
paciente pode queixar a dor caminhando pela região do flanco até a pubis, né, da região lombar até a pubis. A dor inicial da apendicite, que depois se localiza direito. Então, é uma dor periumbilical distante do apêndice, que está na fossa ilíaca direita. Então, essa é a dor reflexa ou dor referida. É importante também a gente entender a diferença da dor parietal e da dor visceral. A dor visceral é aquela dor mais inespecífica, uma dor que você pergunta ao paciente aonde está doendo, e ele vai passar a mão no abdômen todo, ele não vai conseguir determinar um ponto exato, porque vocês observem nessa figura que vários cordões espinhosos, né, vão estar inervando mais de uma região. Então, essa dor, ela se confunde. Além daquilo que eu falei, que o peritônio visceral, ele tem menos terminações nervosas do que o peritônio parietal. Já a dor parietal é uma dor muito específica. Então, quando o apêndice irrita, por exemplo, o peritônio parietal, e você pergunta ao paciente aonde está doendo, ele vai localizar a dor na fossa ilíaca direita. Com relação à apendicite, eu vou abrir um parêntese, a gente tem 3 estágios na apendicite. A gente tem aquele estágio inicial, que é a dor visceral, que o paciente chega no pronto-socorro, queixando uma dor abdominal, ele anda em posição de defesa, devagar, mas não consegue precisar o local exato da dor. No segundo momento, quem examina esse paciente pode ter a impressão de que não é um caso de apendicite, porque há um alívio, um certo alívio da dor, porque ocorreu a destruição das terminações nervosas do apêndice, mas ainda não houve o comprometimento do peritônio parietal. Já numa fase posterior, evoluindo a doença, há uma inflamação da região da fossa ilíaca direita, ou reto-cecal, da região onde o apêndice está inflamado, e ele determina o local exato daquela dor. Se o processo continua evoluindo, e uma perfuração do apêndice ocorre, pode ocorrer para aquela região o deslocamento do aumento maior, que é aquela membrana que sai da grande curvatura do estômago, recobre o colo transverso e solta como um manto até o abdômen inferior. Essa parte distal, ela é solta dentro do abdômen, como também o intestino delgado, o jejum livre. Então, há um tropismo, numa tentativa do organismo de resolver o problema, e esse aumento maior, ele se desloca para a fossa ilíaca direita, tentando tamponar aquela perfuração. Então, nessa fase, a gente consegue palpar uma tumoração na região da fossa ilíaca direita. Eu abri esse parêntese para falar mais do apêndice, da apendicite, porque é a patologia principal do abdômen, a principal patologia cirúrgica que ocorre com maior frequência no abdômen. Bom, a gente tem que entender também o que é uma dor encólica. Então, a dor encólica ela é mais frequente em decorrência das vísceras ocas, então é aquela dor que ela começa com intensidade menor, vai aumentando, atinge o ápice da sua dor e começa a diminuir essa intensidade. A dor ela pode ser constante também, então a dor que apareceu e não foi em picos, ela manteve estável aquele limiar de dor. Ela pode ser uma dor em queimação, que é muito frequente em algumas patologias que nós vamos falar mais na frente. Ela pode ser uma dor extenuante, que é aquela dor que é relatada nos casos principalmente de pancreatite, né, hemorrágica, e pode ser uma dor lacinante, que é uma dor de uma lesão
de um vaso importante da aorta abdominal. Então, um aneurisma dissecante de aorta, quando o aneurisma ele disseca toda a aorta abdominal, levando a essa dor, que é a dor de intensidade maior dentro da cavidade abdominal. Bom, nós vamos relacionar agora alguns sintomas, algumas características da dor, que são importantes para que a gente entenda o mecanismo de doença abdominal. O intervalo da dor em cólica. Então, a dor em cólica, nós acabamos de falar, é uma dor muito característica das vísceras ocas, de obstrução de víscera oca, né? Ou de contração das vísceras ocas, do intestino, enfim. E é importante que quanto mais espaçada essa dor, mais distante tende a ter o nível de obstrução, no caso de ser uma obstrução. Então, se é uma obstrução na região proximal do ilho, né, a gente tem os episódios de dor em cólica com uma frequência muito maior do que de uma obstrução do cólon transverso, do sigmoide, que as dores elas vão vir também em cólica, com a mesma característica, mas muito mais espaçado. É importante também, quando o paciente relata que acordou com uma dor intensa no abdômen. Essas dores que aparecem intensa, que fazem o paciente acordar, normalmente são dores de patologias mais agressivas, de patologias que requerem um cuidado e uma atenção muito maior. A dor, ela pode ser abrupta, então a dor apareceu do nada, ou pode ser uma dor gradual, que o paciente começou a sentir de forma leve e essa dor foi piorando. É importante também a gente associar alguns sintomas à dor. Então, por exemplo, o vômito é um outro sinal, um outro sintoma importante dos quadros abdominais. É importante observar o aspecto do vômito, né? Então, se for um vômito sanguinolento, então você pode imaginar uma lesão do estômago, uma úlcera, né, sangrando, e pode também determinar um nível de obstrução. Então, quando a obstrução é alta, né, ali no duodeno, você normalmente tem um vômito esverdeado. Né? Quando tem uma lesão no estômago, por exemplo, uma úlcera perfurada, dificilmente vai ter vômito, mas quando tem, é o vômito alimentar. Então, nós vamos ter primeiro o vômito alimentar, quando é próximo do estômago, depois ele esverdeado, né, biliar, quando é na região do duodeno. Já quando é na região do jejum e ilho, você já tem a decomposição dessa bile. Então, o vômito ele vem de forma de coloração amarelado. E quando a obstrução já é no colo, vai ser o vômito fecaloide. Então, pelo aspecto do vômito também, você pode determinar o nível de obstrução. A pirose é outro sintoma importante, que é a queimação, que é sentida em algumas patologias, né, como a úlcera gastroduodenal, como a gastrite, a duodenite, a esofagite. Então, são patologias que o paciente queixa esse incômodo. A síncope, que é o paciente tem vertigem, chega a desmaiar. Ela pode ser em duas decorrências. Em decorrência de uma dor intensa, foi tão forte que levou ao desmaio, ou em decorrência da gravidade do paciente. Então, o paciente já se agravou tanto que ele chegou a ter um choque séptico, um choque hemorrágico, que levou à queda. O tipo de fezes é outro aspecto, outro sintoma muito importante dentro da cavidade abdominal. Algumas patologias têm febre mais leve. Então, por exemplo, a apendicite. A apendicite,
paciente tem febre de 37, 37,5, não tem uma febre extremamente alta, né? Adenite mesentérica, o COVID, então o paciente relata febre, mas não uma febre tão intensa, tá? E outras patologias, o paciente pode queixar de uma febre muito elevada, por exemplo, a febre tifoide pode dar dor abdominal. O aspecto das fezes, ele é muito importante também. Então, o paciente pode ter diarreia, essa diarreia pode ser líquida, em jatos, então você já vai pensar numa enterite, ou pode ser uma diarreia com menos frequência, as fezes pastosas, como, por exemplo, no COVID. Tá? Também o aspecto, o tipo de fezes é importante. Então, é aquelas fezes que têm sangue, no caso de uma trombose hemorroidária, né, de um tumor, é aquelas fezes que foi diminuindo o calibre ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, também uma obstrução por um tumor, né? São fezes em forma de esferas. A gente pensaria já nas doenças de Crohn, retrocolite, enfim. Então, também é outro sintoma importante. Então, a dor, vômito, o tipo de dor, as fezes e a febre são extremamente importantes nos diagnósticos de abdômen agudo. A história pregressa, alguns fatores são de grande valia também. Então, a história menstrual. Então, é importante questionar quando é a mulher que está com uma dor abdominal, se a menstruação dela está normal. E perguntar o volume da menstruação. Porque muitas vezes a mulher relata que teve menstruação e quando você pesquisa melhor, ela teve um sangramento uterino, né, por um aborto, enfim. Ela não teve a menstruação normal. Também é importante, em alguns diagnósticos, por exemplo, uma suspeita de uma gravidez tubária ou gravidez abdominal, você pesquisar a história menstrual e pedir um teste de gravidez para afastar essas hipóteses. A urina. É muito importante observar e questionar o paciente com relação à urina. Se a urina está muito concentrada, se tem sangue na urina, se ele tem a urina em cor de Coca-Cola, colúria, né, que indicaria uma obstrução do ducto biliar, por exemplo, né, de uma hepatite, enfim. Se tem sangue na urina, então a gente já pensaria num cálculo renal, seria um diagnóstico diferencial de apendicite, de outras afecções do abdômen. Então, a cor da urina, o volume da urina, o aspecto da urina, é muito importante também nos quadros de abdômen agudo. Pesquisar a parte trombolítica. Então, saber se esse paciente tem alguma doença hematológica, né, que eleva o número de plaquetas, se é um paciente que tem problema de varizes de membros inferiores, se já teve infarto, se tem pericardite, se teve algum problema específico atrial, né, no coração, que pode levar à formação de êmbolos. Então, também é muito importante, porque aí a gente já pensaria numa trombose mesentérica, enfim. O uso de corticoide, que é um fator que desencadeia muitas úlceras, né, gástricas e duodenais, então sempre questionar se tem, e também o uso de anticoagulante. Então, são elementos importantes na história pregressa do paciente com dor abdominal. Bom, o abdômen agudo, ele pode ser inflamatório. Então, inflamatório a gente tem a pancreatite, a gente tem a COVID, tem a adenite mesentérica, apendicite,
o abscesso tubovariano, abscesso hepático, né, esplênico. Então, ele pode ser inflamatório. Ele pode ser obstrutivo. Então, obstrução do ducto do colédoco, então, com tumor de cabeça de pâncreas, né, obstrução por cálculo, pode ser uma obstrução do intestino, por vários motivos, né, tricofagia, bolo de Ascaris, ou mesmo fecaloma. Ele pode ser isquêmico, no caso da trombose da mesentérica, ou pode ser hemorrágico. Então, cisto de ovário roto, gravidez tubária rota. E é importante a gente lembrar que nesse universo nós temos o câncer, né? Então, o câncer ele pode, em algum estágio da evolução da doença, ele ser inflamatório, ele ser obstrutivo, ele ser hemorrágico, ou ele ser isquêmico, né? Então, sempre a gente está atento a isso, lembrando que o câncer já é uma doença mais insidiosa, que o paciente, se você pesquisar, ele vai ter relato de diminuição de peso, de alteração nas fezes, no calibre das fezes, né? Enfim, alterações específicas que determinam a localização do tumor, né? Sendo um tumor primário. O tumor, o mesotelioma, que é o tumor primário de peritônio parietal, já é um pouco mais difícil, porque normalmente, quando ele já inicia com a dor, né, que já confunde com a dor de outra causa de abdômen agudo, né, diferente da carcinomatose, que se você for pesquisar, você vai encontrar na história pregressa do paciente a queixa específica de algum dos órgãos que deu origem primária ao tumor. Bom, eu coloquei essas duas figuras novamente, para que a gente, enquanto eu falo, vocês possam localizar em determinado quadrante quais as patologias que poderiam ter uma dor visceral naquela região, ou eventualmente uma dor parietal, mas um comprometimento daquela região dentro do abdômen. Então, na região epigástrica e no hipocôndrio direito, a gente tem a dor, né, em queimação, que a gente pensaria sendo inflamatória nas esofagites, né, a úlcera duodenal, a úlcera gástrica na região epigástrica, os abscessos hepáticos, a coledocolitíase, a colecistite. A coledocolitíase é o cálculo dentro da vesícula, e a colecistite seria a inflamação da vesícula. A própria cólica biliar, né, por uma bile espessa, as hepatites, que aí seria diagnóstico diferencial de outros casos abdominais, né, cirúrgicos, e que na hepatite não é, e outras hepatopatias. Já no hipocôndrio esquerdo, os abscessos esplênicos, enfim, e doenças esplênicas. As dores podem ocorrer tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? Se for uma dor, por exemplo, de infarto, se for uma pneumonia de base, ou do lado direito ou do lado esquerdo, e essas dores também sendo referidas na região subescapular e do ombro, do lado comprometido, a dor do infarto, a herpes zoster, radiculite, a pericardite. Então, são dores que podem ser descritas pelo paciente como sendo do quadrante superior direito ou do quadrante superior esquerdo. As dores em queimação normalmente são epigástricas e elas vão nos indicar mais a irritação das vísceras ocas dessa região. Então, a esofagite, a gastrite, a duodenite, né? E a úlcera perfurada, quando ela perfura, aí a gente já vai ter um comprometimento de uma dor mais intensa e com uma rigidez muscular da cavidade abdominal. Então, a gente vai ter o abdômen intábil, o abdômen fica rígido, duro, e
vocês que ainda não viram, a hora que observarem o primeiro paciente, vocês não esquecem mais, porque realmente o termo é abdômen tábua, né? Então, o paciente chega com o abdômen muito contraído. Não esquecer que o idoso, como a massa muscular dele é menos densa, né, e na criança também, esse abdômen tábua pode não ser tão aparente, né, como no jovem. Na região inferior, do lado direito, a gente tem a apendicite, o divertículo de Merkel, que é a fragilidade muscular a mais ou menos 20, 25 centímetros da válvula ileocecal, o próprio divertículo de Seco, então, ela pode comprometer a região inguinal direita. O COVID e a adenite mesentérica também. Do lado esquerdo, a gente já pensaria no volvo, na adenite e também o COVID, ele leva a uma dor referida no abdômen inferior, o divertículo de sigmoide, né, então, e a obstrução intestinal do colo, né, por fecaloma, enfim. E a própria cólica isquêmica. Na região do hipogastro, a gente teria, e também lado direito e esquerdo, a gente teria os órgãos, principalmente os órgãos femininos, né, que poderia dar, por exemplo, a endometriose, uma dor inferior, o cisto de ovário roto, a gravidez tubária rota, o abscesso tubo-ovariano, que quando é do lado direito, se confunde muito com a apendicite, e na região central, umbilical, descendo até a pubis, quando é uma dor lacinante, pensar na ruptura de um aneurisma de aorta. Algumas dores, elas são difusas, né? Então, a dor, por exemplo, da peritonite, então, que pode ser qualquer uma dessas causas que nós falamos. É uma dor difusa, a dor da isquemia da mesentérica, da pancreatite, a adenite mesentérica, a apendicite na sua fase inicial, ela é periumbilical, mas de forma mais difusa, e outras patologias que não são cirúrgicas, como a cetoacidose diabética, a crise falciforme, a febre tifoide. Então, são patologias que a gente deve lembrar e que ela vai ter uma dor inespecífica na região do abdômen. Também lembrar do mesotelioma, que é o tumor primário de peritônio, que aí pode ocorrer no jovem, e nos carcinomas com infiltração no peritônio, que aí é aquilo que eu falei anteriormente, a pesquisa da história pregressa do paciente vai nos levar a pensar, além de outros fatores, como a idade do paciente. Bom, vamos falar um pouquinho do COVID. O COVID está se mostrando uma doença sistêmica, uma síndrome, né, que acomete vários órgãos, e acomete também o sistema digestório e levando a dor abdominal. Os sintomas gastrointestinais, eles são muito mais frequentes do que o que foi demonstrado no início, né? E isso faz com que ocorra um retardo, principalmente nos pacientes graves que vão à internação. Então, o paciente, quando tem isoladamente o quadro de diarreia, de comprometimento intestinal, acaba que a internação se prolonga até 9 dias, enquanto aquele quadro que se inicia com quadro pulmonar, quadro de orofaringe, enfim, de irritação de orofaringe, e se agrava, a internação é sempre mais precoce. O diagnóstico mais específico do trato digestório é a diarreia. Só que a diarreia é uma diarreia de somente uns 3 episódios e uma diarreia de fezes amolecida, né, muito diferente das gastroenterites, que podem ser em jato, muito líquido, muita água, né? Em média, também, outro dado que foi levantado é que os pacientes que têm o quadro gastrointestinal, eles
têm se mostrado com um índice de mortalidade maior do que aqueles que não apresentam quadro gastrointestinal. A diarreia, isoladamente, ela só ocorre em 3% dos casos, né? Mas, se a gente for avaliar os pacientes internados, em torno de 50% têm sintomas gastrointestinais, embora o sintoma mais frequente seja a anorexia, que ocorre em torno de 83% dos casos. A diarreia próximo de 30%, vômito 0,8% e a dor abdominal em 0,4%. Se a gente exclui a anorexia, a gente tem em torno de 20% dos pacientes com sintomas gastrointestinais, né? Então, que vai ser a diarreia, o vômito e a dor abdominal. A gente, assim, o quadro de COVID com dor abdominal é muito semelhante ao quadro de abdômen agudo por apendicite. Normalmente, o paciente queixa poucos episódios de diarreia, né? Um episódio, 2 de diarreia, não há diarreia intensa, uma dor na região do periumbilical, região central. E quando você vai examinar o paciente ele tem uma dor depois que se localiza na região inferior do abdômen. Então, da fossa ilíaca direita, hipogástro e fossa ilíaca esquerda. Então, muitas vezes, quando você vai palpar o abdômen do lado direito, o paciente relata uma dor mais específica naquela região. Então, confundindo muito com o quadro de apendicite agudo. Então, a gente tem que estar atento, principalmente nesse momento de pandemia, e tentar fazer o diagnóstico diferencial aí, né, com ultrassom afastando o quadro de apendicite e com teste rápido, né, ou suave, para determinar o COVID nessa fase. Mas é muito semelhante, me parece que é um quadro de adenite, tá? Mas não dá ainda para saber, né? Precisa de mais estudo para ver se essa dor abdominal, essa reação abdominal é uma resposta inflamatória, se é a mudança da flora intestinal, se é uma resposta imunológica, né, do sistema digestório. Então, isso aí são perguntas que precisa se aprofundar muito para ter a resposta. Agora, a verdade é que, clinicamente, se assemelha muito ao quadro de adenite, ao quadro de apendicite. Bom, agora nós vamos entrar para a última parte da aula, onde a gente vai tentar relacionar algumas doenças, né, fazendo a diferença dessas patologias abdominais, para que vocês se atentem para aqueles sinais e sintomas que, às vezes, ficam menos valorizados e que são importantes para a gente fazer o diagnóstico diferencial, sobretudo de um tratamento cirúrgico e um tratamento clínico. Então, vamos lá. Coloquei essas 4 figuras, então a gente já conhece 3 delas, né? A primeira, superior esquerda, o fígado rebatido, a vesícula biliar, o tronco celíaco, o estômago e duodeno, o baço e o aumento maior. Inferiormente, é uma figura nova, só para a gente lembrar dos órgãos femininos, que vão ser diagnóstico diferencial com as patologias inflamatórias do abdômen inferior, e do lado direito a gente tem 2 figuras, uma que mostra mais o duodeno e o intestino delgado e a artéria mesentérica superior formando o arco jejunilial, e do lado dela o colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, com a irrigação da cólica da mesentérica superior, né, formando a cólica média e cólica direita, e a mesentérica inferior, formando a cólica esquerda, sigmoidiana, e a retal inferior.
Bom, olhando na figura da esquerda superior, a gente lembra das patologias gástricas, né? Então, as patologias que levam à queimação. Então, são elas as gastrite, a esofagite, a duodenite, a cólica biliar, então a colecistite, né? A hepatite e a pancreatite, que estariam nessa região, que fariam um diagnóstico diferencial com as úlceras perfuradas gastroduodenais. Então, a gente tem que observar que as hepatites normalmente não têm uma dor visceral, mas não é uma dor intensa, e tem os sinais, né, de icterícia, e os exames de dosagem, né, vão estar alterados de dosagem da bile, né. A cólica biliar e as afecções específicas da vesícula biliar normalmente são em mulheres, em multíparas, e a paciente normalmente já vem com a história que teve essa cólica anteriormente, essas dores anteriormente, e que essas dores pioram com a alimentação, né? Então, quando a pessoa come principalmente comida com muita gordura, a dor se intensifica. No exame físico, você pode pesquisar o Murphy sendo positivo, né? Então, o sinal de Murphy para os mais jovens aí, você palpa a borda inferior das costelas, né, profundamente, e manda a paciente ou o paciente inspirar. Quando ele inspira, o diafragma empurra o fígado para baixo e o dedo toca na vesícula. E o paciente interrompe a respiração devido à dor, né? É importante fazer o diagnóstico diferencial da colecistite com cálculo biliar, porque a colecistite é um processo inflamatório, então tem que ser tratado com antibiótico, melhorados, né, retirado o paciente dessa fase inflamatória, para depois ser indicado o tratamento cirúrgico de retirada da vesícula em decorrência do cálculo. Se ocorre uma obstrução nessa região, você vai ter os sinais claros de obstrução, né? Então, a icterícia com prurido, a colia fecal, a colúria, né, a urina escura, que você pode fazer o diagnóstico. Os abscessos hepáticos superiores também, normalmente, vêm pacientes com a história de comprometimento hepático por giardia, né? Já um paciente que vem espoliado, e pode ter também a irritação da região do diafragma, com aquela dor reflexa que nós falamos. Nessas patologias, o ultrassom também ajuda muito no diagnóstico, né? Já a pancreatite, ela é mais... ocorre principalmente em pessoa que já é alcoólatra, com queixas de crises já anteriores, né? Onde a gente vai ter um aumento da lipase e amilase significativo, a dor normalmente em barra, e pode ser referida, reflexa, na região posterior, região lombar, ou mesmo na região do ombro. É importante fazer o diagnóstico diferencial aí, se é uma pancreatite litiática, ou se é uma pancreatite necrohemorrágica, né? Que um teria o tratamento clínico e a outra um tratamento cirúrgico, de preferência via endoscópica retrógrada, né, para retirar o cálculo da ampola de Vater. Já com relação ao estômago e o duodeno, são as úlceras, podem ser sangrantes, a grande maioria, ou perfurada. Quando é uma úlcera perfurada, o paciente relata, tem na história dele já a história de queimação, né, a dor em queimação com frequência, né? Normalmente não tem
o vômito, ou se tem o vômito, é um vômito alimentar, mas normalmente não tem o vômito, nas úlceras perfuradas, e o paciente, você vai ter o abdômen em tábua, então muito rígido o abdômen. Você pode fazer a percussão, vai ter o sinal de Jober, que é a percussão na região das costelas inferiores, então o ar que sai pela úlcera, ele vai ficar entre a parte visceral do fígado e o diafragma, então, normalmente, a percussão ali tem um som maciço, e quando ocorre a perfuração da úlcera, você vai ter o som timpânico de ar, né? O raio-x simples de tórax também, sempre lembrar que tem que ser em ortostatismo, quer dizer, o paciente em pé, aí você vai ver a imagem de gás entre o fígado e o diafragma. Se você pegar o paciente no início da perfuração, você pode solicitar e não der nada no raio-x, mesmo assim, você ficar em suspeita de uma úlcera perfurada, você pode pedir para ele tomar um pouco de água mineral gasosa e repetir o raio-x depois de algum tempo, que vai estar essa faixa de gás no hipocôndrio direito, entre o fígado e o diafragma direito. Bom, a coledocolitíase, aí é um procedimento cirúrgico, né, que se for feito endoscopicamente, ou pode ser feito endoscopicamente, ou com exploração de colédoco, né, então vai ter que ter um centro cirúrgico mais bem preparado para explorar o colédoco, fazer um raio-x, inclusive durante o ato operatório, para ver se não ficou nenhum cálculo residual, ou se nenhum cálculo também subiu pelo ducto hepático comum, né, e que pode depois descer e acabar impactando de novo na ampola de Vater. Vamos agora passar para a região da fossa ilíaca direita. Então, a gente teria ali a apendicite, né, que é a principal afecção do abdômen, que nós já falamos da apendicite, né. O apêndice, ele pode ocupar várias posições, né. Então, quando o apêndice está nessa posição aí, é fácil o diagnóstico, você palpando ali, ele vai ter uma dor no ponto de McBurney, que o ponto de McBurney, você dividindo, pega o espaço da crista ilíaca superior direita até a cicatriz umbilical, divide em 3, então, ele vai estar no ponto de interseção entre o ponto proximal, né, o terço proximal da crista ilíaca e o terço médio. Então, aquele é o ponto de McBurney. Então, você comprimindo ali, ele vai queixar dor, né? Você também tem um outro teste, que é a compressão do lado esquerdo do colo, então, do colo descendente, e você empurrando o gás, ele vai referir a dor na fossa ilíaca direita, é o sinal de Rovinski, que é um sinal de apendicite. Você também tem, se o apêndice estiver retrocecal, então estiver atrás do seco, ele pode chegar a irritar o psoas, e você ter um sinal do psoas positivo, né, e ser um quadro de apendicite. Então, é interessante fazer o diagnóstico diferencial. Na dúvida, quando for viável fazer, um ultrassom, você tem uma imagem muito característica do apêndice inflamado, né? Então, é como se tivesse uma baguete ali, naquela região, né, hipocromada, e se dá o diagnóstico por ultrassom. O exame laboratorial, você vai ter uma leucocitose com desvio da esquerda, para a esquerda, né, aumentos segmentares, mas no início pode ser discreto, com o passar do tempo vai aumentando. A queixa do paciente dificilmente tem vômito, tem uma dor visceral periumbilical, que depois passa a ser parietal na fossa ilíaca direita. Quando se pega numa fase mais avançada, você pode ter o plastrão, que é aquilo que eu falei, né, o aumento
se desloca para aquela região na tentativa de bloquear o processo de infecção. Do lado esquerdo, a gente teria o volvo de sigmoide, que não é tão raro, né? Seria também uma queixa mais inespecífica, a dor em cólica é bem espaçada e demorada, e às vezes você consegue palpar naquela região uma sensação de uma tumoração, né? E que esse volvo, às vezes, consegue se desfazer ele até com um clister, né? Glicerinado. Bom, inferiormente, a gente teria... tem a trombose da mesentérica, né? Que é outra patologia grave cirúrgica, né, do abdômen, com alto índice de mortalidade. E quando ela é da mesentérica superior, que é mais frequente, da mesentérica inferior é muito rara, por causa da própria posição das artérias, né? Quando ela é do ramo principal da mesentérica superior, praticamente é incompatível com a vida, porque vai levar uma necrose de todo o intestino delgado, né? Mas, eventualmente, é de um dos ramos, né? Às vezes, normalmente, essa trombose é por placa de ateroma mesmo, que se descola, né? E obstrui um segmento. Então, nesses casos, quanto mais cedo for a indicação cirúrgica, maior a chance do paciente. Porque se continuar, ele vai evoluir para um quadro de peritonite e já com a necrose de alça, o paciente já fica numa posição muito debilitada. Normalmente é aquela paciente com uma história, né, de alguma alteração trombolítica, mais idoso e com dor intensa no abdômen. E você palpa o abdômen dele, ele não esboça dor à palpação, você consegue palpar bem o abdômen sem uma resistência do paciente, então a dor não condiz com o exame clínico, com a palpação do abdômen. Então tem que se pensar em trombose de mesentérica. Bom, na região inferior, a gente teria, antes disso, com relação ao apêndice também, um diagnóstico diferencial que muitas vezes confunde, às vezes, principalmente o médico em início de carreira, é a dor de cólica renal, né? E essa dor de cólica renal, ela começa na região lombar, normalmente, que é uma dor visceral, pela distensão da cápsula, então é uma dor imprecisa, não é um peso na região lombar, que às vezes o paciente confunde com a dor na coluna, e depois vem uma dor muito intensa, que se dirige por flanco até a região da pelve, né, do pubis. Normalmente essa dor, diferente da dor do apêndice, das dores inflamatórias, ela vem acompanhada de vômito logo depois, náuseas e vômitos, porque a dor é tão intensa que estimula o nervo vago e a pessoa acaba por vomitar. Então, é interessante observar se a dor, né, veio logo depois o vômito, e também observar a cor da urina, o aspecto da urina desse paciente, para se fazer o diagnóstico diferencial dos quadros de apendicite do lado direito e do lado esquerdo, os quadros de perfuração, né, de lesão de sigmoide, né? Bom, na região inferior, a gente pensaria na endometriose, é uma dor que não seria cirúrgica, mas hipogástrica, né? E, lateralmente, a torção do ovário, depois a dor fica mais intensa com a diminuição da vascularização, e as dores da DIP, né, principalmente com abscesso tubo-ovariano, que se for do lado direito, tem como principal diagnóstico diferencial a apendicite, né? Então, e do lado esquerdo, a diverticulite perfurada, né? Então, é importante, nesses casos,
observar se o paciente tem queixa de corrimento, o tipo de corrimento, se já teve dores anteriores. A gravidez tubária rota e o cisto de ovário roto, normalmente o paciente, se você pesquisar, com relação ao cisto de ovário, várias delas vão relatar que já fizeram ultrassom e que tinha um cisto ali, né? Mas principalmente o quadro aí já é um quadro clínico hemorrágico. Então, o paciente não vai ter sinais de infecção, mas os sinais principais vão ser de hipovolemia. Então, palidez cutânea mucosa, tontura, né? Então, diferente do quadro infeccioso, que o paciente vai estar febril, queixar uma febre baixa, tá? Bom, por fim, o aneurisma dissecante da aorta, que aí normalmente é no paciente idoso, e é uma dor extremamente aguda e intensa, a dor extenuante, né? E que vem normalmente acompanhada dos sinais de síncopes de choque, né? Então, o paciente chega muito grave já no pronto-socorro e deve ser avaliado essa possibilidade. Então, eu acho que tá bom por aí, né? A gente, como o abdômen a gente tem várias vísceras, né? E é primordial você fazer, pelo menos, a indicação cirúrgica do paciente. Antes de encerrar, eu só queria chamar a atenção para os quadros de paciente com distúrbio hidroeletrolítico ácido subásico. Então, alguns pacientes, eles chegam no pronto-socorro por causa da dor, por causa do vômito, por causa da diarreia, desidratado, com baixa de potássio. Então, é importante, nesses casos, estabilizar o paciente primeiro. Então, hidratar bem o paciente, né? Fazer a reposição de potássio, se for o caso, às vezes fazer um clister depois de estabilizado o paciente, um clister retal, porque nem toda distensão abdominal vai ser um abdômen agudo cirúrgico, né? E para a gente avaliar isso bem, o paciente precisa clinicamente estar estável, senão corre o risco de a gente fazer uma indicação cirúrgica de um paciente cujo o comprometimento, o ato cirúrgico vai piorar, né? Porque aquele paciente, na verdade, ele estava hemodinamicamente alterado, né? Então, é muito importante que se estabilize o paciente, hidratando bem esse paciente, fazendo a reposição de potássio quando necessário, para ver se aquele abdômen dele é um abdômen cirúrgico, aquela distensão abdominal é cirúrgica, ou se é só pelo distúrbio hidroeletrolítico. O clister também, em alguns pacientes, às vezes, resolve bem, por exemplo, com paciente com fecaloma, etc. Então, às vezes, você consegue melhorar o estado e tirar até o paciente de um procedimento cirúrgico desnecessário. Então, o que eu tinha para hoje era isso, né? Já estamos falando há 1h30, mais ou menos. Então, eu vou ficar aberto agora para alguma pergunta que os senhores queiram fazer, né? Que a gente possa ajudar e contribuir. Muito obrigado a todos, né? Pela participação e pela paciência por nos ter ouvido esse tempo todo. Ok, muito obrigada, doutor Alisson. A palestra foi excelente. Algumas pessoas enviaram dúvidas aqui no chat. Aí eu vou ler elas para o senhor, tá bom? Tá ok. Ok. Doutor, qual exame é melhor ou mais específico para avaliação do paciente com suspeita de apendicite? O FG ou o TC? Eu não ouvi o final, mas eu entendi que é o paciente com apendicite. Todos nós temos que ter a seguinte premissa: todo diagnóstico é clínico.
todo o diagnóstico é clínico. Os exames, eles são complementares, né? Até no COVID, que a gente está passando a pandemia, o diagnóstico é clínico, né? O paciente, no meio de uma pandemia, perde o olfato, perde o paladar, ele está com COVID, né? Então, o exame, ele vai servir ou para confirmar aquela nossa hipótese diagnóstica, ou mesmo para servir de parâmetro para os governantes traçarem uma política de saúde adequada. E na apendicite não é diferente. O diagnóstico é clínico. Só a gente lembrar que o sinal de Bloomberg, que é aquele quando você comprime o abdômen e quando você solta pela distensão do peritônio parental, o paciente queixa dor, é um sinal de irritação peritoneal, não é um sinal de apendicite. Então, qualquer processo inflamatório abdominal, né, e numa fase mais avançada, vai ter essa irritação com o sinal de Bloomberg positivo. Os exames complementares dependem do local que você vai estar, né? De repente, você vai estar numa cidade aqui, né, que não tem exame nenhum para se fazer, nem laboratorial, nem radiológico, enfim. Então, o diagnóstico ele vai ser clínico, tá? Seguindo a região, dor na região periumbilical, depois uma dor intensa em McBurney, no ponto de McBurney, o paciente com febre leve, sem episódio de diarreia intensa ou de vômito intenso, o paciente com uma certa defesa. Se você tiver o exame de sangue, você vai ter um hemograma com desvio para a esquerda. Se tiver um ultrassom, você vai ter visualizado o apêndice inflamado, né? Então, são esses exames que vai depender do local que você esteja para você firmar o seu diagnóstico. Mas o diagnóstico de apendicite é um diagnóstico clínico. Ok? Ok. Outra dúvida. Dor da trombose hemorroidária em reto ou na fissura anal? Pode referir para a face ilíaca esquerda? A dor se pode ir para a fossa ilíaca esquerda, é isso? Isso. Tá. Aí são duas coisas diferentes, né? A fissura anal é uma patologia e já a trombose hemorroidária é outra patologia, né? A trombose hemorroidária, normalmente, ela é externa, mas ela pode ser interna também, né? É importante aí, no exame clínico do paciente, fazer a inspeção e o toque retal, porque nem todo sangramento é por uma ruptura, né, de vasos por trombose hemorroidária. Então, é importante fazer o toque retal, que a gente sabe que grande parte dos tumores do intestino inferior, a gente consegue, com o toque retal, sentir, né? A história clínica também é importante, e a dor, ela pode ocorrer na fossa ilíaca esquerda, embora seja muito raro. O mais frequente é uma dor também na região anal e principalmente na evacuação, tanto na fissura anal como na trombose hemorroidária. Ok. Outra pergunta, doutor. Doutor, gostaria que o senhor comentasse as mais frequentes variações anatômicas do apêndice cecal e se estas variações refletem em diferentes manifestações clínicas em um quadro de apendicite. Tá. O apêndice ele pode estar em várias regiões. Então, eu já examinei paciente, já operei paciente onde o apêndice estava colado, a ponta do apêndice perfurado e aderido ao fígado. Como também já operei paciente com apêndice localizado na fossa ilíaca esquerda e também retrocecal. Ele é mais frequente abdominal, né, na fossa ilíaca direita, e retrocecal. Quando ele é retrocecal, os dois diagnósticos diferenciais mais importantes seriam a psoite,
né, que é irritação do músculo pessoas, que até o apêndice pode levar a isso também, você acabar tendo associado uma psoíte, se houve uma evolução da inflamação, da infecção, e também o cálculo renal, né? São os dois que são diagnósticos diferenciais. Aí você vai ter que ver, principalmente, a evolução do paciente, né? A dor, ela vai ser visceral, normal, aquela dor visceral mais periumbilical, localizada na fossa ilíaca direita, e fazer aqueles outros sinais. O Rovinski, por exemplo, né, você tentar fazer ele, que é a compressão do lado esquerdo, né, do colo, empurrando o gás para o lado direito, e ele queixando a dor ali. Então, seriam as principais posições do apêndice, né? Mas sempre a apendicite vai ser diagnóstico diferencial com essas outras patologias, né? E aí sim seria importante, talvez, um ultrassom, num caso desse, para visualizar o apêndice numa posição diferente daquela que é a mais frequente, ok? Uma última pergunta, doutor. Qual o profissional mais indicado para explorar a ectópica rota? Para o quê? O cirurgião geral ou o obstetra? Para o quê? Para avaliar uma ectópica rota. O mais indicado é aquele que esteja com a paciente, né? Então, é uma patologia que pode ser tratada pelo obstetra ou pelo cirurgião geral, né? Agora, muitas vezes, o obstetra, às vezes, encaminha para o cirurgião geral justamente por causa dos diagnósticos diferenciais, né? Então, às vezes, ele não tem tempo no pronto-socorro de fazer aquele diagnóstico específico de gravidez tubária rota e acaba encaminhando para o pronto-socorro e cai na mão do cirurgião. E todo cirurgião tem que estar apto a operar bem uma gravidez tubária rota, né? É um procedimento cirúrgico tranquilo e que deve ser feito o mais breve possível para evitar o comprometimento mais profundo da paciente. Doutor, chegou só mais uma pergunta aqui, eu vou ler, tá? Não sentir cheiro e não sentir sabor são sinais de COVID? Tem base em algum artigo científico? Vários artigos científicos relatam como frequente essa perda do olfato e do paladar. Como a gente está vivendo num momento de pandemia, é praticamente patognomônio de Covid nesse momento, né? Então, e quando passar a pandemia, sempre deve ser lembrado, quando ocorrer esses sinais, de pesquisar uma Covid, tá? Com esses dois sinais. Ok? Ok, então, doutor, as perguntas finalizaram. O senhor tem mais alguma consideração para fazer? Que eu queria falar principalmente para os mais jovens, né, aí, que vão logo ser os alunos que vão estar atuando daqui a uns dias no pronto-socorro, é que é muito importante vocês valorizarem as queixas do paciente, né, procurarem pesquisar esses aspectos a fim de diferenciar o paciente e fazer o diagnóstico correto do paciente. Agora, sobretudo, vocês têm que sair capazes de evidenciar se aquele abdômen agudo é cirúrgico ou não cirúrgico, né? Porque quanto mais cedo for feito essa avaliação, constatado, né, pelo menos o diagnóstico sindrômico, maior chance o paciente vai ter. Tá? E para encerrar, né, queria agradecer a Bruna pelo auxílio, né, que teve com a gente, agradecer, dar os parabéns ao Anderson, né, pela iniciativa, que eu acho que é importante nesse momento, principalmente para vocês que são alunos. Primeiro que a gente já distrai um pouco, né, da quarentena,
E segundo, que a gente está aproveitando o tempo, né, da gente para aprofundar mais nos estudos e criar dúvidas que vão ser importantes ao longo do curso, para que vocês tirem essas dúvidas, para que vocês aprendam cada dia mais, né? A gente é um aprendizado constante, né? Então, eu falei do Covid, eu fiz o diagnóstico de um paciente desse, onde o quadro era muito semelhante ao quadro de apendicite, né? Então, para vocês verem que a gente, a cada momento, está aprendendo, está aparecendo patologias novas, né? E cada paciente é um paciente, né? Então, isso também é importante, as patologias não se desenvolvem da mesma forma nas pessoas e nem as pessoas respondem da mesma forma frente a um processo patológico. Então, é muito importante o exame clínico do paciente, conversar com o paciente e tirar do paciente todas as informações possíveis para que se tenha um diagnóstico o mais preciso possível. E os exames, eles são complementares. Ok. Ok, doutor Alisson, muito obrigada pela sua palestra. Os outros comentários aqui no chat são só elogios pela palestra que o senhor deu. Então, em nome de todos, eu agradeço. Agradeço também a presença de todos os presentes aqui na palestra do doutor Alisson. E agora vamos ter uma palestra às 16 horas, tá? Com o doutor Bruno. E, pessoal, essa aula vai ser disponibilizada no YouTube para quem assistir depois, tá bem? É isso, boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado.